Meu amigo, tá difícil de cuidar do dinheiro, tá difícil de ter educação financeira, de sobrar dinheiro no fim do mês, de sobreviver a essa crise. Para isso eu trouxe os 3 maiores educadores financeiros de todo o planeta Terra. Começando com ele, Renato Devoro. Tudo beleza? Fala, rapaziada. Tudo bem? E vocês aí nesse Corona Crisis aí? Gigi. E você, Gigi? Difícil aí? Beleza também. Estamos aí, firme no arreio. Agora, Para você é isso o que melhor estamos educador aqui. do mundo, hein? Nós 3. Me sinto Vocês 2, honrado. né? Eu faço umas graças, eu dou umas bicudinhas aqui. Eu vou aprendendo com vocês e com a turma aqui. Eu dou umas Coitado de bicudinhas. nós tudo. Falsa modéstia, isso aí. Falsa Não, vocês dois estão. Bom, outra hora eu rasgo cedo para vocês, porque hoje aqui é na veia, Eu admiro muito o trabalho de vocês. É por isso que vocês estão aqui, caramba. Pô. A gente também. Olha lá, Valeu. vamos lá. Foco, gente, foco. Primeiro, meu amigo, se inscreve no canal, deixa o like aqui também, que você ajuda muito o nosso trabalho e a nossa mensagem a chegar para mais pessoas, beleza? A gente reuniu aqui 14 dicas, a gente vai ver vamos dividir em 2 blocos para ficar mais fácil de você entender. Temos 7 dicas aqui no comecinho e eu vou colocando ela, jogando aqui fritando os nossos educadores financeiros mais queridos de plantão aqui. Primeiro deles, reserva financeira, jogo para você comentar, Renato Devoro. Para quem não conseguiu, será que a questão agora é vender algum bem, ter liquidez para passar? Porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar, né? Pois é. Cara, eu sempre falo que desapego é fundamental com a educação financeira, né? Então, a gente está vivendo um momento de caos, que tem gente que diz que vai durar muito mais tempo do que está se falando, embora já tenha movimentos em algumas cidades, como em Campinas ontem estava agitada, sabe, o pessoal já saindo para a rua, mas assim, se você não tem reserva, é fundamental que tenha, então é legal, quem sabe vender alguma coisa, repensar os ativos. Boa. Às vezes tem carro demais na garagem, ou até repensar a maneira como usa o carro, e também aproveitar o aprendizado desse momento de entender quão importante é ter reserva. Para passar por um é óbvio que depende de quanto se estender esse período, não tem reserva que dê conta. Né? Exatamente. A das empresas já está acabando, vai acabar logo, né, cara? Nenhuma empresa se preparou para isso, cara. Né? Inclusive, gigantes estão. Né? A Azul, por exemplo, ela divulgou a notícia que ela tem caixa para mais um mês e pouquinho. Né? Porque ninguém, cara, imagina que o cara assim, um dia pensou, todas as minhas aeronaves vão ficar no chão. Cara, nenhum cenário ninguém previu. Não dá para fazer isso, né, cara? Nem é inteligente do ponto de vista de negócio fazer isso. Só na Cinta Leve que fala que prevê essas coisas, viu? Que eu já tô verdade. começando a achar que... E tem um fundo dele que rendeu 3.000%, vocês viram isso? Mas legal, vamos item número 2. Foco. Item número 2, Giovanni Coutinho, que falar da necessidade de controlar os gastos nesse momento através de anotação no aplicativo, ou na planilha do Excel. Qual dica que você tem para que o controle seja bem feito? Cara, até judiação eu falar disso, velho. Eu tenho toque, cara. Controle é a palavra que permeia na minha cabeça. Eu amo controle. Mas assim, sem sacanagem, falando do coração mesmo para você que está ouvindo, escutando a gente, é fundamental você fazer o controle do seu orçamento ou controle de gasto quando alguém chama. Sabe por quê, gente? Se a gente não sabe para onde está indo o nosso dinheiro, você não consegue fazer absolutamente nada com o resto. Nem a reserva financeira você monta direito. Porque para montar aquela reserva ali que o Renato e o William comentaram, o que acontece? Você vai ter que separar uma grana por mês. Você vai separar uma grana por mês, você vai falar, mas eu não tenho condição, não consigo, não sobra, não dá. Então, para fazer sobrar, você vai ter que talvez cortar. E para cortar, como que você vai saber onde você corta se você não sabe onde você gasta? Então, eu acho fundamental, eu acho que é o básico do básico você começar a fazer um controle, e é muito simples, 4 coisinhas, só 4 coisinhas. É a descrição do que você gastou, a categoria, que é aquela parada de alimentação, transporte, saúde, educação, depois você põe a data e o valor, acabou. Pode começar com um pedaço de papel. Aí, se você quiser pular para uma planilha de Excel ou alguma coisa do tipo, e usar o aplicativo, porque são vários aplicativos interessantes que tem hoje por aí, tem o Organize, tem o Guia Bolsa, tem... Qual mais vocês lembram, hein? Tem mais algum aí que vocês lembram de aplicativo? Eu lembro mais esses dois na minha cabeça. Né? Enfim, já são muito bons, são gratuitos, são bem legais e é um hábito. Eu acho fundamental a gente aprender a controlar os gastos. Senão, o resto todo, na minha visão, o resto todo desanda. Eu não consigo me ver, né, controlando com uma vida financeira estável sem fazer o controlinho. E aqui em casa eu já botei todo mundo na linha. Então, a gente já acostumou, minha esposa faz isso. Até meu garoto de 7 anos, eu já começa a brincar com ele. Quando ele pega a mesadinha em gasto, eu falei, filho,
O que você gastou? Você sabe? Tem que marcar lá no caderninho, para já ir implantando desde cedo na cabeça do garoto. É a tal da criando anamnese financeira, né? Você faz uma análise ali, como se vai para o doutor, você vai fazer análise. Para saber onde cortar, tem que saber como é que está hoje. Mas, Renatão, eu quero que você fale do terceiro ponto aqui para gente. Como é que alternativas para não... A pessoa já cortou tudo que tinha, agora está na fase do... o primeiro que foi pro saco foi o lazer, né? Mas dá para brincar com criança, por exemplo, sem precisar gastar. Você estava acostumado a ir para o shopping, cinema, pipoca, essas coisas. As crianças gostam de coisa besta, não sei se você já parou para pensar nisso. As diversões que dá, principalmente você tá num sítio, por exemplo. Tem um monte de coisa que dá para fazer que não custa dinheiro nenhum, né, Renato? Pois é, não, cara, o Didi é campeão, esse assunto era para ele, não era para mim. Mas... Não, você não. Aqui as perguntas são intransferíveis. Entendi. Cara, a criança, a realidade é que a gente projeta as nossas frustrações, né? E não é de quando a gente era criança, as frustrações quando a gente era jovenzinho, né? Frustrações do primo pobre. O Will não sabe o que é isso, porque ele era o primo rico da história. Mas, ele era o cara que tinha minibug, patinete motorizado. Olha só que legal, eu não tinha as coisas que eu queria, mas não sei se vocês passam por isso também. Eu não tenho, assim... Cara, eu nunca me faltou nada e eu não tinha o que eu queria, né? É um negócio legal, né? Você está satisfeito com o que você tinha, né, cara? Pois é, mas eu penso que no fim os pais transferem para os filhos aquilo que eles queriam ter, enche a criançada de porcaria e quando eles gostam, a molecada, cara, tem um gramado para correr, impressionante. Eu lembro uma vez a gente estava nos Estados Unidos com meu filho mais novo, lá em San Diego, não sei o quê. Cara, aquele monte de coisa, o que ele mais gostava, tinha um gramadão no hotel, assim, com playground. Quer dizer, podia ter ficado aqui, era mais barato. Né? Então, a molecada, cara, você tem um disco, uma bola para bater um gramado, é suficiente. Então, coloca um papelão no gramado e escorrega com as crianças, cara. É a coisa mais legal que eles vão achar no universo, cara. Então, assim, falta pra gente ter essa visão de que a diversão boa, ela não é paga. Né? Não que a paga seja ruim, não é isso, mas molecada se diverte com qualquer coisa. Então, e estimula a criatividade, né? E justamente, é o momento. Show, né? É o momento para isso. Né? Exatamente. Eu queria falar agora do próximo item nosso, crédito. Olha só que complicado. Você verificar o que você tem, que você está devendo, eventualmente fazer uma troca de dívida, vender uma dívida cara para ter uma dívida barata. E cuidado com o cartão de crédito também, né, gente? Que eu brinco que quarentena é a oficina do diabo das compras, né? Você tá ali do dedão no celular. Opa, a tentação promoção. É a compra online agora, esse que é o perigo, né? Que agora todo mundo tá... Até quem não estava acostumado a fazer compra online, o pessoal das gerações mais antigas aí tá tendo que se virar com isso. Então é uma tentação mesmo para todo mundo. Eu penso o seguinte, eu tenho uma visão muito equilibrada de crédito, tá? Porque eu já tomei crédito na minha vida, o primeiro imóvel que eu comprei, e eu decidi comprar um imóvel, né? Que já é outro assunto polêmico. Eu comprei ele financiado, mas eu comprei com firme propósito de quitar o meu financiamento bem antes dos 30 anos do contrato. E consegui, graças a Deus. Eu sou um cara muito chato quando eu quero guardar dinheiro. Eu entro num estado, assim, espartano mesmo, se for necessário, sabe? E aí, é claro, eu causo sofrimento, às vezes, para minha mulher. Minha mulher fica brava comigo. Mas eu, se precisar de ser espartano, eu vou fundo mesmo. Tô nem aí. E aí eu consegui, né? Deu certo. Eu quitei esse financiamento na época em 6 anos, né? Curiosamente, eu consegui um bom dinheiro para fazer isso com o investimento que eu fiz em ações. Olha que legal. Né, que deu muito certo, mas eu admito para vocês 100% que foi sorte. Não tem nada a ver com competência, foi pura sorte. Eu acertei. E a sorte é um componente que acompanha a gente, né? Mas voltando para a ação do crédito, qual que é a parada? Para mim ajudou, sabe? Desde que você tenha um crédito consciente, você saiba o que está fazendo, você calcule os juros que você está pagando e você tenha potência financeira para não deixar esses juros engolir o teu orçamento, ele pode sim te ajudar. Agora, crédito para quê? Acho que é uma grande pergunta. Crédito para o supérfluo ou crédito para você tentar gerar algum tipo de ativo na sua vida? E aí é polêmico, porque o nego vai falar, pô, mas você usa crédito para comprar imóvel, imóvel é passivo. Veja bem, dentro da minha visão, imóvel era algo que me dava tranquilidade emocional, e a gente tem que respeitar essas questões de cada um. Para mim fazia sentido, como faz até hoje. Eu moro no imóvel próprio também. Faz sentido para mim, não quer dizer que faz para você, tá? Mas o crédito, ele pode e ele é uma ferramenta que muitas vezes ajuda a gente. Agora, o problema é que a galera usa muito errado.
O pessoal normalmente usa o crédito para poder comprar coisas, objetos de ostentação, para poder adiantar e comprar um passivão na vida dele, que depois ele vai ter que pagar 2 vezes, né? Ou o carro, né? O carro acho que é um exemplão de passivo, né? Então, troço difícil, né? Você às vezes vai pegar dinheiro emprestado para comprar um carro que vai depreciar, você ainda vai ter que pagar os juros, você perde para os dois lados, né? Troço maluco. Mas, tem esse conceito. Oi? Pode dizer. Não, é que pode falar que o meu é zoeira. Não, tranquilo. Porque, e aí, para finalizar, a questão do cartão de crédito, né? Que eu não acho que ele é um monstro. Para mim, ele é até uma ferramenta. Eu uso ele, eu uso um cartão que não paga anuidade, que me dá pontuação. Às vezes eu troco depois os pontos por algum produto, por mais idiota que seja, uma bobeirinha de casa, um eletrodoméstico, eu estou tendo um lucro com aquilo, eu estou ganhando com aquilo. Agora, tem que usar direitinho, tem que pagar a fatura em dia. Você tem que usar aquilo só como uma ferramenta para você ter algum benefício. Não é para ficar empurrando o pagamento para o mês que vem, pagando um juro altíssimo do cartão. Então, esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não vamos demonizar o crédito também. Agora, é lógico que uma vida 100% isenta de qualquer tipo de dívida, ela é mais legal. Eu não tenho dívida nenhuma hoje, graças a Deus, 0 dívida. Mas eu uso o cartão de crédito para fazer aquela pequena rolagem mês a mês, principalmente para aproveitar os benefícios dos pontos. Que vira e mexe eu compro aqui, quase todo mês eu compro alguma coisinha, né, de eletrodoméstico, de facilidade doméstica, que eu troco naqueles pontinhos lá. É isso aí. Fechou. Renatão, conta pra gente. Será que agora é o novo normal? Será que as pessoas não, em vez de ficar pensando o que vai ser da minha vida depois da crise, e se agora for o novo normal? E se agora tiver elementos do que vai ser normal daqui para frente? Será que não é o momento da pessoa se reinventar, se reestruturar, estudar, aprender, vender online? Rapaz, você sabe que isso é uma pergunta que tem me tirado o sono, né? Se esse for o novo normal, que vida chata que vai ser, né? Porque você imagina, cara, que o novo normal é todo mundo distanciamento e não sei o quê. Eu tô torcendo aí para que esse pessoal que o Bill Gates financiou descubra a vacina logo, porque é vacina, cura, o que quer que seja e tal. Mas eu penso que é uma chamada para acordar, né? Chamada para a galera falar assim, pô, talvez a gente está muito, como diz o nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido, né? Não fazendo porra nenhuma para se reinventar, e vocês já trouxeram aí no Dinheiro com Você os empregos que devem sumir ao longo dos próximos anos, quer dizer, estamos esperando o quê, né? Então, eu penso que muita gente vai se reinventar. As empresas estão, não sei se vocês viram uma notícia que a Samsung deve tirar suas fábricas da China, né? Quer dizer, eles estão se reinventando, eles viram que eles estavam extremamente expostos a um tipo de fragilidade ali. Então, quer dizer, qual que é a fragilidade que a gente, como pessoas físicas ou empresários, estamos expostos? Então, eu penso que sim. É um bom momento para a gente começar a se reinventar, por que não? Top esse ponto, fragilidades. Eu dei uma palestra no YouTube essa semana, que já foi desmonetizado, o YouTube me ama. Eu busquei, coletei, mostrei 300 cursos de graça do ITA, Mackenzie, Harvard. Então, Giz, para aumentar a renda, essa dica número 6 nossa aqui, né, cara? Essa é a hora de adquirir competências para aumentar a minha renda, seja para o novo cenário, ou seja para não ficar parado, igual o Renatão falou, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Agora eu posso ficar deitado na cama e aprender, e de graça, né, gente? Eu vou ser rapidinho agora para compensar a minha falação da vez anterior. Eu duvido. Direto no ponto, vamos lá. A gente penteou pra caramba o cabelo aqui, mas não rolou, né? Tá bom, vai. Vou falar 3 competências que eu acho super importantes. Uma delas, a gente cansa de falar no canal aqui, o William é o mestre aí do assunto, que é aprender a lidar bem com dinheiro, né? Educação financeira é fundamental. Mas tem 2 coisinhas que eu acho muito importantes. É a gente mergulhar no empreendedorismo, ler muito sobre isso, estudar muito sobre isso, aprender mais a respeito de empreendedorismo, né, do mundo dos negócios. E aí, dentro desse arcabouço maior, tem uma competência que eu acho muito importante, que é a competência de vendas. A gente tem que aprender a vender, a gostar de vendas. Eu percebo quando eu converso com as pessoas sobre o assunto de vendas, que a grande maioria das pessoas não gosta, tem uma aversão meio que natural, porque não entende muito bem o que é vender.
acaba que a pessoa teve uma experiência de venda errada, ela foi muito pressionada, talvez pelo patrão, pelo chefe, ou dentro de uma estrutura grande de uma corporação com área de vendas, com aquele negócio de você bate a meta, você vai ser mandado embora, não sei o quê. Aí cria um estereótipo de vendedor que, ai, profissão desgraçada, só vive na pressão, não sei o quê. Eu acho lindo a profissão de vendas. Ela é muito genérica. Então, é uma competência muito legal para a pessoa depois usar essa competência para trabalhar várias coisas, tanto produtos quanto serviços que ela vai querer desenvolver depois. E aí não dá para você falar uma, duas ou três, né? É o que o William falou. Ele colocou mais de 300 opções lá de cursos de assuntos variados que você pode desenvolver essa competência, mas seja lá o que for que você vai desenvolver, você vai ter que vender. Ou seja um produto, ou seja um serviço, ou seja o conhecimento que você adquiriu, que queira como professor educador passar para frente, vai ter que vender. E se você não aprender como vender essa sua nova competência, não vai adiantar nada. Por isso que eu falo que vendas é a competência de base. Eu gosto muito disso. Eu passei a ser um apaixonado por vendas. Acho muito legal estudar e praticar também o mundo das vendas. Essa seria a dica master que eu deixaria em cima do aprenda lá. Show, Gigi. Muito obrigado. Eu quero que o Renatão finaliza para a gente contando desse viés psicológico de se baixar o padrão de vida, de se sentir mais pobre, sabe? Dar um passo para frente para dar vários passos dar um passo para trás para dar vários passos para frente, e da diferença entre ser e ter, né? Que o que vale é o que a gente é de verdade, e se as pessoas estão próximas da gente pelo que a gente tem, não mereceriam ser dignas de estar em nosso círculo social, você não acha? Cara, a pergunta foi tão grande que eu já esqueci o começo. A pessoa achar que é mais pobre, de colocar na cabeça dela que é necessário. Foi só pela zoeira mesmo. Sim. Mas, rapaz, esse é uma coisa que a gente, em casa, a gente fez um esforço para mudar certas coisas, porque para mim estava muito claro que o caminho era insustentável, né? Que a gente ia virar aquelas famílias que rolam dívida a vida inteira para manter as aparências, né? Então, assim, o começo do processo é difícil, mas como tudo na vida, né? Dói só o comecinho, depois... Uma vez foi pior. Depois piora. Não, cara, depois você acostuma com a ideia e as coisas estão intimamente ligadas, né? Do ter e do ser. Depois que você acostuma com a ideia e você começa a se bastar enquanto pessoa, vai numa boa, cara. Mas o começo é difícil, né? Sempre a mudança de paradigma é mais complicado. Depois você vai... Então, eu sugiro para as pessoas que repensem suas vidas. Se você está dependente emocionalmente do que você tem e não do que você é um caminho perigoso. Eu, no começo, por exemplo, quando passei a ter carro mais simples, as coisas, eu sofria quando eu ia para a escola dos meus filhos, que é um desfile de carro importado lá, sabe? E carro importado, que eu digo, de carros caros, né? Porque importado tem os chineses lá também. Né? Então, imagina eu chegando de bicicleta com meu moleque na garupa. Então, mas aí que tá, Didi, eu via no meio dessas pessoas gente que ia levar os filhos de bicicleta para a escola, né? Então, que estava literalmente cagando e andando porque os outros pensavam. Então, você fala assim, porra, aquela pessoa não está muito preocupada com a aparência, e sim no que ela é, na essência dela, e no que ela está transmitindo para os filhos. E uma vez que eu passado a fase do trauma, né, de você romper com um padrão de uma coisa que você achava que era importante, depois você acaba, é o poder do hábito, né? Vira um hábito e você começa a considerar menos, e aí você começa a ligar menos para certas coisas, sabe? De ter o celular mais bacana, de ter a TV de última geração, você está mais preocupado com a funcionalidade, como aquilo te atende, sem te prejudicar financeiramente, sem te tornar dependente da imagem que isso traz. Então, e naturalmente suas amizades mudam. E aí você começa a perceber também a diferença de pessoas que estão com você porque gostam de você e da sua família, e pessoas que estavam só porque tinham um status social envolvido. Então, isso é fundamental. Isso, para mim, é uma das maiores conquistas que a gente teve dentro de casa, e eu penso que é uma das maiores conquistas que as pessoas podem ter enquanto seres humanos. Então, se eu fosse falar uma coisa só importante, essa seria uma das mais importantes. Top. Muito legal que você falou. Basta significa ser grato, né? Exato. Vai para a rua, vai para o asilo, vai ver quantas pessoas que gostariam de ter a vida que você diz que é difícil, que você diz que é desgraçado, né? Quantas pessoas queriam ter a sua vida desgraçada? Acho que essa é a frase. Quando você é grato,
as coisas mudam. A sua perspectiva fala, isso me basta. Gostei dessa palavra, você falou, basta. Eu sou grato ao que eu tenho. É suficiente o que eu tenho, né? Eu acho que se fala muito, muito pouco em bastar, em ser suficiente, né? E, inclusive, tem a questão da expectativa, né? Uma vez eu vi uma frase que, para quem espera pouco, né? Aliás, para quem não espera nada, o pouco já é o bastante. Então, tem tudo a ver com alinhamento de expectativa, com essa coisa de ser suficiente também. Mas também, né, Renatão? O planeta inteiro falando que você tem que ser foda, que você tem que ser top, que você tem que ser o the best. É difícil falar de suficiência no meio disso tudo, né? Você fica preso nesses modismos aí que eu acho totalmente imbecil. Eu acho que não tem problema nenhum você ter uma vida mediana ou medíocre, minha visão, tá? E só para fazer contraponto, né? E aí fica difícil mesmo, porque ninguém nunca tá suficiente, sempre quer mais, e achando que o que tem é pouco, né? Porque o que move o mercado é fazer as pessoas consumirem mais, né? A economia crescer. Pensa bem, todo ano a economia cresce 10%, uma China da vida aí. Cara, qual é a loucura que as pessoas cada ano consomem 10%? A pessoa não conhece o poder dos juros compostos? É uma loucura, né? Então, esse é o momento, talvez, que é o lado bom do coronga, né? De nos fazer repensar de consumo e vida e tal. E não tem fim, né, Will? Se você pensar como é que cresce 10% ao ano, né? Da onde vai vir recurso para tudo isso, entendeu? Não tem fim. Então, isso quer dizer, qual que é a loucura desse negócio, né? Realmente não é sustentável, né, ao longo prazo. Sensacional, meus caros amigos. Renatão, obrigado pela força. Giovanni, os conhecimentos de sempre também, vocês são foda. Valeu você, meu amigo. Foda é você, a gente é só fodinho. Você é o líder do bando. Galera, não se esqueça, a gente vai fazer um próximo vídeo com mais 7 dicas aqui, falando para você nesses momentos difíceis, mas para isso você tem que curtir, compartilhar, mandar para a galera, para a gente saber que você curte esse conteúdo e para o algoritmo entender também que você gostou e mostrar para mais pessoas, tá bom? Tudo de bom, fumos! Deixa joinha. Tchau.